Glória a Deus. Gente, hoje a palavra é uma palavra muito diferente. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse pregar sobre vingança. Mas vamos combinar, você nunca teve aquele sentimento de ver uma injustiça e ter vontade que aquilo fosse vingado, sim ou não? Eu me lembro que um dos filmes que eu mais assisti na minha vida é aquele Busca Implacável. Imagina, né? É um pai querendo salvar a filha. Eu acho que eu vi mais de 20 vezes aqui. O Liam Neeson, né? Que eu adoro aquele ator. Mas esses filmes assim, que alguém perde a família e vai, vinga, mata todo mundo. Muito cristão, assim. Mas eu acho que todo homem entende o que eu estou falando. Porque, na verdade, o sentimento de injustiça, e uma injustiça que não tem a sua paga, é algo que todo mundo já sentiu. E eu não sei você, mas você nunca fez aquele tipo de oração? Deus, você não vai fazer nada? Você não vai vingar esse negócio? Quem já sentiu assim? Pois é, gente. Às vezes a gente tem a sensação, né? Que as pessoas que fazem maldade vão passar impunes. Mas hoje eu quero contar uma história bíblica envolvendo não somente a pessoa do profeta Elias, mas também um rei, o rei considerado na Bíblia o rei mais mau que já existiu, rei Acabe, e a sua esposa, a rainha Jezabel. Nesta história nós vemos uma das maiores atrocidades da Bíblia. E quando a gente analisa a maneira com que Deus lidou com aquilo, a gente tem a sensação e a alegria e a esperança de que todas as injustiças desse mundo um dia encontrarão a justiça de Deus. Amém? Então hoje eu quero contar para vocês essa história de vingança, mas não fique animadinho, porque eu garanto para você que ainda que nós vejamos a justiça sendo feita, ela não será da maneira como nós muitas vezes queremos que ela seja, né? E eu quero contar essa história através de atos diferentes. Todos esses atos envolvem o rei Acabe e mais algum personagem. E aí então nós vamos tirar algumas conclusões muito importantes a respeito de como Deus lida com a injustiça. E certamente um dia toda injustiça encontrará sua paga. Amém? Bom, nosso primeiro ato diz respeito ao rei Acabe e um fazendeiro Nabote. O rei Acabe construiu o seu palácio de veraneio no sul do vale de Jezreel, que fica ali no norte de Israel. Para quem já foi comigo ali perto do Monte Carmelo, né? Então ele construiu o seu castelo lá, e bem contíguo, bem vizinho mesmo, na verdade, quase que parte daquele terreno do palácio, tinha um pequeno fazendeiro, uma pequena vinha de um fazendeiro chamado Nabote. Então, lá em 1 Reis, capítulo 21, versículos 1 e 2, nós lemos a intenção do rei Acabe. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Ele queria fazer um jardim, né, no palácio dele. Pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Então o primeiro ato parece que o rei é um homem bom. Ele chama o Nabote e fala: Nabote, a sua vinha, eu quero fazer dela o meu jardim. Então faz o seguinte, vende para mim, ou eu troco com você, te dou uma outra em outro lugar, você me dá esta, ou você
pede o dinheiro, eu pago o que ela vale. Nabote respondeu ao rei com respeito, mas negou. O versículo 3 diz assim: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Nabote disse para o rei: infelizmente eu não vou poder fazer isso. Mas sabe, gente, é importante que você entenda o contexto. Ele não estava sendo ali simplesmente birrento. Porque segundo o contexto de Israel, quando Deus dividiu as terras, cada terra estava ligada a uma tribo. E as pessoas não deveriam vender a sua propriedade para uma outra família, e muito menos para uma família de uma outra tribo. Eu vou mostrar para vocês. Levítico 25, 23, Deus diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade. Ou seja, você não vai vender definitivamente, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. E lá em Números 36, 7, a gente lê: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Entenderam ou não? Era mais ou menos o seguinte: Deus está dizendo, olha, eu estou dividindo as terras entre as tribos, mas vocês não devem vender aquela herança que vocês receberam para outras tribos e para outras famílias. Então, a verdade é que Nabote não estava sendo intransigente e tampouco estava querendo negociar. Ele estava simplesmente querendo obedecer a Deus. E o primeiro ato, então, termina com Nabote dizendo não de maneira educada ao rei. Isso provocou uma chateação para o rei. E lá no versículo 4 de 1 Reis 21, o rei ficou dodói, mimimi. Veja o que o versículo diz: então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Parece uma criança de 8 anos, não parece? Às vezes o Ramon tem que dizer não para o meu netinho, ele vira para o lado, fica emburrado. Quem já não ficou emburrado? Agora um homão desse tamanho vai ficar emburrado? Mas ele ficou. O segundo ato, gente, começa com uma outra pessoa em cena. O segundo ato diz respeito a Acabe e a rainha Jezabel. Veja o que os versículos 5 e 6 dizem. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso? O teu espírito não comes pão? Ele respondeu: porque eu falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra no seu lugar. Porém ele me disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Quer dizer, você é homem ou um rato? Quem é que manda nesse negócio? Levanta-te e come, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, gente, de um lado você tem um homem fraco casado com uma mulher braba. Ele falou fino e ela falou grosso. Você é um homem ou um rato, tá? Por que está choramingando aí, rapaz? Eu vou te dar essa vinha. Então, eu quero que vocês entendam que Jezabel na Bíblia é o protótipo da mulher maligna. Ela é mãe, segundo a palavra, de todas as malícias que afronta Deus. Ela era uma mulher fenícia que adorava o deus Baal. E ela trouxe para Israel muitas maldições. Trouxe a idolatria, a adoração de Baal. E ela corrompeu com o seu charme, com a sua sensualidade, 5 reis e 2 reinos. Ela, na verdade, corrompeu toda a nação. Mas não pense você que ele não era culpado. Muito pelo contrário. Lá em 1 Reis 21, 25, a Bíblia diz: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor.
porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Quer dizer, ela era uma rainha manipuladora, uma mulher manipuladora, mas ele, aos olhos de Deus, era culpado, e ninguém houve como ele, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. E aí vem o plano de Jezabel com tanta injustiça. Os versículos 8 a 10 dizem o seguinte: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Ou seja, ela foi procurar apoio político das pessoas ricas e poderosas do seu tempo, né? E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Ou seja, ela usou de política e usou de uma estratégia de mentira. Falando em jejum, né, para usar de uma linguagem que pudesse dar respaldo espiritual, mas na verdade o que ela queria era contar uma mentira e matar o homem simplesmente porque ele não quis entregar a sua herança. E eles fizeram o que ela disse. E o texto da Bíblia diz que eles não só mataram a Nabote, mas mataram todos os filhos dele, para que nenhuma herança pudesse ter, nenhum filho para reclamar a herança daquela vinha depois. O versículo 26 de 2 Reis 9 diz assim: aqui é Deus se indignando com o que foi feito, mas eu vou ler o texto só para que vocês entendam que de fato ela mandou matar todos os filhos de Nabote. E lá 2 Reis 9, 26 diz assim: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora pois toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Então a verdade, gente, que a mulher de Nabote perdeu numa noite não só o seu marido, mas também todos os seus filhos. Jezabel recebe a notícia, e aí ela vai até e instiga, né, a Acabe para tomar posse da vinha. 1 Reis 21, 15 e 16 diz assim: tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita. Recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então o segundo ato, gente, da nossa história termina com 2 reis maus, 2 autoridades acreditando que eles prevaleceriam, que o indivíduo pode usar da força, a vontade, do seu poder, da sua persuasão, das estratégias malignas, com injustiça, e que vai ficar por isso mesmo. Mas não é bem assim, diga: não é bem assim, porque há um Deus nos céus, que é justo juiz. Então o terceiro ato apresenta um outro personagem que entra na história de Acabe. O terceiro ato, portanto, é Acabe e Elias. O que eles tinham esquecido, gente, é que nada fica encoberto diante de Deus. Diga: nada fica coberto diante de Deus. Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Querido, você e eu, um dia haveremos de prestar contas a Deus de todas as coisas. E hoje nós vivemos num tempo em que os poderosos agem passando por cima de tudo e de todos, como se ninguém pudesse detê-los. Nós estamos vivendo num país onde isso está acontecendo.
E as pessoas acreditam que podem fazer o que querem e que ninguém há de pará-las. Mas eu quero dizer que há um Deus no céu e que toda injustiça um dia haverá de ser julgada. Glória a Deus! E aí entra a missão de Elias. Porque enquanto Acabe está lá olhando a vinha, já fazendo planos no que ele ia fazer com ela, um grande jardim, uma horta maravilhosa, e entra Elias na história. E os versículos 17 a 20 nos contam. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste ainda por cima, tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Então, querido, o terceiro ato termina com uma ameaça extraordinária de um profeta que olha na cara do rei e fala: olha, você pensa que vai ficar por isso mesmo? Você matou Nabote, matou seus filhos e ainda tomou sua herança? Você pensa que vai ficar por isso mesmo? No lugar onde o sangue dele foi lambido pelos cães, o teu também o será. E aí o quarto ato inicia com um novo personagem: Acabe e Deus. E aí vem uma palavra de juízo de Deus. 1 Reis 21, de 21 a 24. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Aqui nós vemos, gente, que Deus, ele se condói dos injustiçados. Diga assim: toda injustiça contra mim, é Deus quem julga, e Ele há de julgar. Deus se condoeu pelo Nabote, e Ele disse para Acabe: não vai sobrar um homem na tua descendência. E queridos, sabe quantos foram mortos por Jeú depois? 70 filhos de Acabe. Nenhum sobreviveu dessa família. Então, nesse momento acontece o inesperado. Nesse momento, Acabe, o fraco, se arrepende. Gente, quando eu leio essa história, eu falo: mas que droga. Porque, gente, quando uma pessoa se arrepende, Deus se quebranta, Deus se condói. Esse é aquele tipo de cara, fala: não se arrepende não, meu filho, paga para ver. Mas ele se arrepende. E olha o que o texto diz. 1 Reis 21, 27. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Acabe se arrependeu, gente. Eu fico lembrando de Jonas. Jonas também, quando Deus falou para ele: vai e prega para Nínive, porque lá tem um povo que eu quero que, se não se arrepender, vai morrer. E ele pregou a pior mensagem do mundo, e o povo inteiro se arrependeu. Ele ficou brabo, ele foi embora, falou: não é possível, esses camaradas vão se arrepender, vão sair assim. Eu quero dizer para você que essa mensagem, ainda que fale da justiça de Deus, fala também da misericórdia de Deus. Porque graças a Deus que Deus dá a oportunidade que o ímpio se arrependa.
porque senão não sobraria ninguém para contar a história. Amém ou não? Glória a Deus. E aí a gente vê a misericórdia de Deus. Os versículos 28 e 29 de 1 Reis 21 dizem o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Ou seja, a justiça ia acontecer, mas Deus o poupou. Mesmo com toda a maldade, Deus estava disposto a perdoá-lo. Essa palavra falou muito comigo, gente, quando eu estava lendo esse texto, porque nós estamos vivendo num país onde poderosos estão passando por cima de tudo e de todos, onde pessoas estão agindo com injustiça. E não estou falando só nas esferas políticas, judiciais, eu estou falando inclusive nas relações humanas, onde maridos fazem coisas terríveis com esposas, onde ricos fazem com os pobres, onde pessoas são muitas vezes oprimidas por pessoas que podem mais, que têm mais oportunidade e ainda assim passam por cima das outras sem nenhuma compaixão. Mas eu quero tirar algumas conclusões aqui para vocês sobre a maldade, sobre a injustiça e sobre como Deus lida com tudo isso. A primeira conclusão que eu quero tirar é: aonde a coragem pode nos levar? Nós sabemos pouca coisa de Nabote, mas de uma coisa a gente sabe, que ele estava disposto a qualquer coisa para não desobedecer a Deus e vender uma terra que, embora estivesse na sua família, não era dele. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, gente: até onde você está disposto a obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas fazem qualquer negócio para prosperar, fazem qualquer negócio para se locupletar. Mesmo os crentes estão quebrando todos os princípios da palavra de Deus. Então a pergunta que eu faço para você: até onde a tua coragem de ser crente vai te levar? Porque Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Isso significa que não vale qualquer negócio para você conseguir o que você quer. E nós estamos vivendo num tempo em que a igreja muitas vezes está deixando de ser luz do mundo e ser paradigma e ser exemplo. Por quê? Porque os crentes estão agindo pior do que os ímpios, dão pior testemunho que os ímpios. Este homem aqui estava se colocando diante daquilo que era direito dele por herança, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele não tinha o direito de vender a sua propriedade, porque o próprio Deus havia dito. E nós precisamos de homens e mulheres dispostos a obedecer, não importa o custo. Então, até onde a tua coragem vai te levar? Você vai ser um cristão corajoso hoje, ou vai ser um cristão amarelão? A segunda conclusão que eu quero tirar é: até onde a cobiça pode te levar? Acabe esteve disposto a sacrificar, em primeiro lugar, a sua integridade. Esteve disposto a destruir uma família inteira por causa da sua cobiça. E de novo, quantas pessoas hoje, gente, no meio das igrejas, eu estou pregando aqui duro para vocês, porque eu vou falar uma coisa: eu nunca vi como os crentes de hoje são cara de pau. Eles falam como crente, eles cantam como crente, eles leem a Bíblia, mas agem pior do que os ímpios. E por causa da ganância e da cobiça, eles estão dispostos a qualquer coisa. Isso é muito sério, gente. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um homem que foi capaz de matar um servo leal, por causa da cobiça que ele teve da esposa dele. Davi estava no palácio, não foi para as batalhas,
E ficou ali descansando, e de repente, por estar num lugar mais alto, ele vê Betseba se banhando nua, e ela devia ser uma mulher linda. E ele manda chamá-la. Urias estava na batalha, e ela vem até ele, e ele a possui, e ela é engravida. E aí o problema ficou mais sério. Aí ele manda chamar Urias de volta para a batalha, e fala para Urias: você tem que dormir com a tua esposa. Urias fala: como é que eu posso dormir com a minha mulher, se os meus irmãos estão no campo de batalha? Rapaz, eu sou o rei, estou te mandando, dorme com ela. Olha que safado. Dorme com ela. Na verdade ele queria o quê? Ele queria que Urias dormisse com ela, para ele não assumir o seu erro. E Urias falou: de jeito nenhum, não vou dormir. O que ele fez? Chamou o seu capitão e falou: olha, você vai levar essa carta aqui para o meu capitão. E na carta estava escrito: olha, você bota Urias no campo de batalha, na frente. Quando ele estiver guerreando, você tira todo mundo para que ele morra. Este é o Davizinho. Veja a canalice que uma pessoa é capaz de fazer por causa de cobiça. Então toma cuidado, porque o diabo sabe o teu ponto fraco. Toma cuidado, porque o diabo sabe aonde roubar o teu testemunho. E Urias morreu, e Davi achou que ia ficar sem nenhuma consequência. E embora o amor de Deus por Davi fosse muito grande, e de fato Davi amava a Deus de verdade, ele caiu numa área, e a consequência disso é que não só o filho que ele teve morreu, mas o mal nunca mais se apartou da sua família, porque ele entregou a sua vida por conta de uma cobiça. Então eu quero perguntar para você, porque Deus já perguntou para mim: até onde você vai por causa da sua cobiça? Então, meu querido, eu quero dizer que nós devemos confessar os nossos pecados e nos livrar da cobiça antes que ela nos destrua. Hoje a igreja está lutando contra principados e potestades. É muito importante que você saiba que nem tudo que você quer você pode ter. Existem coisas que te são lícitas, mas existem outras que não são. Então nós devemos pedir a Deus que nos dê serenidade, coragem, força para lutar contra aquilo que vem para nos destruir. E na vida de Acabe, a sua cobiça o levou a destruir uma família, a destruir a sua própria integridade e a destruir a sua própria família. A terceira conclusão que eu quero fazer é: até onde a compaixão pode te levar. E é incrível como Deus esteve disposto a mostrar compaixão para Acabe, por mais maligno que ele fosse. E eu quero que você saiba que Deus sempre quer perdoar. Então, se houver arrependimento no seu coração, Deus é capaz de perdoar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você está aqui hoje no meio desta tentação, lembre-se, o caminho do arrependimento é o caminho da restauração. Amém ou não? Deus não quer que ninguém pereça, a Bíblia diz, mas Ele quer que todos venham ao conhecimento de Cristo Jesus como seu Salvador. Em quarto lugar, eu quero fazer a pergunta: onde a condenação nos leva? Querido, em algum momento todo mundo vai ter que dar a conta. Diga assim: em algum momento todos nós vamos dar conta daquilo que fazemos. E Elias, quando fala com Acabe, ele diz claramente: Nabote morreu, Jezabel vai morrer também. E ele diz assim lá em 2 Reis 9, 30 a 35. Aqui no texto de Jeú, que eu citei para vocês. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos. Olha como ela, mulher sacana, Falou: ficou bonita para esse camarada aí. Enfeitou a cabeça e olhou pela janela.
Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz, Imri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo aqui? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele, como que dizendo: eu sou. Então ele disse: lançai-a daqui abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou, passou por cima dela com a sua carroça. Entretanto, entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Quer dizer, vou dar um sepultamento para ela, porque ela é rainha, né? Ela é princesa. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Os cães a devoraram. E em 2 Reis 10, 10 e 11 diz assim: sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor Deus fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhes deixou ficar de resto. Eu quero dizer uma coisa para você: até onde o juízo vai, até onde a justiça for estabelecida. Então saibam vocês que estão me vendo aqui, Deus é Senhor na terra e sobre os céus. Não haverá injustiça que não encontre a sua paga. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. No livro de Apocalipse, uma série de mártires decapitados, eles falam para Deus: até quando o Senhor não vai vingar as nossas almas? E Deus vai retribuir a todos os que promovem a injustiça. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês: e nós? Será que nós temos o direito de nos vingar? Não. Quando você se sentir injustiçado, lembre-se de uma coisa: minha é a vingança, diz o Senhor. Porque quando você procura você tomar a vingança para si mesmo, você passa dos limites. E você se faz de juiz, quando só um que é juiz. Então aprenda que com Deus, você entrega nas mãos de Deus a sua vida e a sua justiça. Amém? Minha é a vingança, diz o Senhor. Mas ainda eu quero dizer para vocês que o rei Acabe, espiritualmente falando, ele é o antípoda de Jesus. Ele é a antítese, o paradoxo, o nêmesis, é a figura antitética do nosso Senhor Jesus. Então, quando eu olho para essa história, ainda que Jesus não apareça aqui, todo tempo eu vejo a contradição entre as maldades dos homens poderosos humanos e a bondade do nosso Senhor. Acabe era um rei maldoso, que roubou uma herança que não era dele. Jesus é o rei justo, que abriu mão da sua herança para dar àqueles que não mereciam, eu e você. Acabe foi humilde superficialmente. Por quê? Porque ele chorou para não morrer, mas ele não retribuiu, ele não tentou restaurar de alguma maneira, devolver o que ele tinha tomado. E o resultado é que o desastre veio sobre ele e sobre os seus descendentes. Jesus não. Jesus foi humilde com toda a profundidade. E o resultado é que o resultado veio sobre ele mesmo, sobre Jesus, para que não tivesse que vir sobre nós, os injustos. Nós vivemos, queridos, entre 2 períodos da história da humanidade que estão para viver a transição. Nós estamos vivendo ainda no tempo de graça, mas está chegando o tempo em que a humanidade vai experimentar o tempo do juízo de Deus.
E quando chegar esse juízo, depois de 2000 anos de graça e de misericórdia, muitos vão clamar: afasta-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que ainda assim não se converterão ao Senhor. Então eu quero dizer para você, não olhe para as pessoas que aparentemente são vencedores, estão se dando bem, e que fazem qualquer coisa para conseguir o que querem, porque o fim delas é ruim. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então qual é o papel do crente? O papel do crente é lutar cada vez mais para que a nossa vida seja uma vida transformada, para que nós não tenhamos somente um discurso vazio, mas uma vida transformada que possa transformar a vida de outros através do nosso testemunho. Amém ou não? Creia que Deus cuida de você. Creia que Deus cuida da tua história. Ele não está alheio ao seu sofrimento, às injustiças que você e eu sofremos. Mas nós precisamos sim saber que Deus também não é um Deus leniente. Deus não é um Deus que julga o culpado por inocente. Ele é longânimo e não tem prazer no juízo, mas Ele não reputará o culpado por inocente. Então, meus queridos, ainda que nós sejamos imperfeitos e pecadores, precisamos ser humildes para nos arrepender perante Deus. E sobretudo tirar do nosso coração toda arrogância e toda soberba. Porque se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é a humildade. Pequei, Senhor, perdoa-me os pecados. Pedro perguntou certa vez quantas vezes Jesus tinha que perdoar. 7 vezes, Senhor. Jesus disse 70 vezes 7. Toda vez que um pecador arrependido pede perdão a Deus, Deus perdoa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas toda vez que alguém endurece a sua cerviz, toda vez que alguém resiste a Deus, em algum momento será quebrado, sem que haja cura. Essa é a palavra que eu quero dizer para você. Esta é uma palavra que Deus me deu, que eu confesso que eu nunca imaginei que eu iria pregá-la. Porque a minha tendência é sempre falar muito mais da graça e da misericórdia. Mas ultimamente eu tenho ouvido tantos desmandos, tanta injustiça nesse país, que às vezes a sensação é: Senhor, até quando nós vamos viver num país desse jeito? Onde a verdade vai ser vilipendiada, onde os maus estão prevalecendo sobre os bons, onde a injustiça prevalece sobre os pequeninos, sobre os necessitados. Deus está no trono, e a causa dele será estabelecida. Feche seus olhos. A primeira verdade que nós precisamos entender é que todos nós somos pecadores. A diferença aqui é tão tênue, tão pequena. Quanto maior o seu poder, quanto maior for a tua possibilidade, maior é a tua responsabilidade. Então, meu querido, Deus fala com você hoje. Entrega a tua vida para Ele. Entrega o teu coração a Ele. Entrega a tua causa a Ele. Não tome para si a vingança, porque minha vingança, diz o Senhor. Nós não conhecemos todos os motivos nem todas as razões, mas quando nós nos humilhamos perante de Deus, aí então Ele opera na nossa vida. Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui. Talvez algumas dessas estejam passando por injustiça.
Talvez algumas delas estejam sendo acusadas daquilo que não fizeram, ou foram tratadas de maneira que não mereciam. Senhor, e o diabo, ele trabalha dos dois lados. De um lado, tornando pessoas insensíveis. Do outro lado, fazendo com que a mágoa ou ressentimento domine o coração dos que foram feridos. Mas, Senhor, a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso eu quero pedir, Senhor, que venha a liberdade sobre os Teus filhos, Pai, para que a nossa palavra neste mundo seja uma palavra verdadeira. Senhor, nós Te agradecemos porque Tu estás no trono, Tu governas sobre céus e terra. Mas nós queremos Te pedir perdão, ó Deus, se às vezes nós agimos de maneira injusta com quem quer que seja. Seja por arrogância, seja por cobiça, seja, ó Deus, por egoísmo. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe e que a gente possa ter um bom testemunho nesse mundo. E eu quero te louvar e Te adorar, Senhor, porque o curso deste mundo está nas Tuas mãos. É o Senhor quem destitui, quem levanta. Por isso nós entregamos o Brasil ao Senhor, entregamos a nossa nação, o nosso destino ao Senhor, mas entregamos as nossas famílias, os nossos sonhos ao Senhor, ó Deus, o justo juiz. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo a ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Que a Tua palavra seja o norte da nossa vida, que ela seja um espelho a revelar aquilo que temos que mudar, ó Deus, na nossa vida, para que o nosso testemunho seja verdadeiro, Senhor. Dá-nos a misericórdia, Senhor, porque somos filhos da misericórdia. A Tua palavra diz: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, eles herdarão a terra. Obrigado pela Tua palavra e pela Tua graça, pela misericórdia. Mas, Senhor, que a nossa transformação seja completa. E agora eu quero falar com você. A igreja permanece orando. Você que entrou aqui hoje, meu querido, você que entrou aqui hoje, que talvez esteja vivendo algo difícil, uma injustiça. Você que talvez esteja magoado, entristecido com algo que lhe tenham feito. Se você precisa hoje de uma cura, se você precisa de uma restauração no teu coração e na tua alma, eu queria que você ficasse de pé onde você estivesse, porque Deus vai fazer hoje uma obra de restauração, de restituição, de cura, porque Deus está te dizendo: eu sou aquele que julga a tua causa. Glória a Deus. Fique de pé. Hoje você está entregando o teu futuro, o teu passado e o teu presente a Deus. Põe a mão no teu coração, diga: Senhor meu Deus, eu entrego para Ti a minha causa. Eu perdoo toda injustiça que me foi feita, porque eu creio que o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu entrego a minha vingança, eu entrego o meu ressentimento. E obrigado, Senhor, por Jesus na minha vida. Muito obrigado, porque Ele, sendo justo, se entregou por mim, o injusto. Muito obrigado, Deus, por esta palavra que veio para curar. Eu creio no Teu senhorio e na Tua soberania, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu ainda quero orar. Se houver alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, meu querido, quando a gente entrega a vida para Jesus, Ele toma as rédeas, Ele toma o destino. Então, se você hoje quer entregar o teu destino para Deus, se você quer se entregar a Ele, isso não é mudança de religião, isso é entregar mesmo o teu futuro, o destino não só nesta terra, mas a vida como um todo, a vida eterna. Se você quiser fazer isso para Ele hoje, para que a partir de hoje nunca mais você ande
pelos seus próprios caminhos. Levante a tua mão onde você estiver e eu vou orar por você. Há alguém aqui? Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém? Levante a mão. Hoje eu vou orar pela sua vida, querido. Graças a Deus também. Graças a Deus. Levante a sua mão. Há mais alguém? Graças a Deus aqui também. Graças a Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu vou pedir para os diáconos chegarem até vocês e eu vou orar com você enquanto você estiver entregando a vida para Cristo. Algum diácono chega perto deles e impõe a mão sobre essas pessoas. Diga: Senhor, graças a Deus. Lá atrás também. Por favor, alguém chega até ele. Diga assim: Senhor Deus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Hoje eu Te confesso como Senhor da minha vida e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja aplauda ao Senhor. Você também que fez essa entrega pela internet, você tem esse QR Code aí, você pode colocar o seu celular para que nós saibamos da sua entrega e a gente ore pela sua vida. E eu quero terminar esse momento, nós vamos adorar ao Senhor. E quero dizer para você que a injustiça prolongada, muitas vezes, gera em nós um sentimento ruim, sim ou não? Gera o sentimento de que se não for do jeito de Deus, vai ser do meu mesmo. Cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Não escolha agir como o homem perverso age. Ande na palavra. Vai valer a pena. Não olhe para uma pessoa que está vencendo por uma fotografia. Analise o filme dela. Porque quem anda com o Senhor, quando você analisa a vida desta pessoa, 20, 30 anos depois, ela estará muito mais à frente do que quando começou. Amém? Glória a Deus. Deus está me mandando dizer para você que Ele quer levantar um povo forte e aguerrido, um povo de índole e que vive para Deus e para a sua glória. E Ele diz: vocês prevalecerão. Ainda que pareça que quem está prevalecendo é o mundo mau, Ele diz para você: vocês prevalecerão, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor.